dinheiro é maior que Deus? Segundo Yuval Harari, professor israelense de história e autor do livro Sapiens, a principal característica que levou o ser humano ao patamar que ele chegou foi a nossa imaginação coletiva, ou seja, a forma como todos acreditam em coisas que não são tangíveis, coisas que não existem. Ou melhor, só existem para aquele grupo, como por exemplo as leis, as fronteiras dos países e o dinheiro. Todos os animais têm um limite de quantos conseguem cooperar entre si, menos nós. Essa habilidade fez a gente cooperar numa escala em que a espécie toda é conectada em uma cadeia global de componentes, em uma escala em que continentes inteiros se tornam blocos econômicos, como a União Europeia. Brimos, o homem nasceu pelado e conseguiu chegar na Lua. Conhece Elon Musk? Tá fazendo um foguete. Mas a questão é, apenas os argentinos acham que o Maradona é melhor que o Pelé. Apenas os palmeirenses conseguem achar que 51 é o ano do Mundial do Palmeiras. Assim como nem todos acreditam nos mandamentos cristãos ou na religião em si. Mas sabe o que é consenso entre todos? O dinheiro. É sobre isso que vamos falar hoje. Fala, Brimo! No início, os seres humanos comercializavam através das trocas, e a sociedade não era tão integrada como hoje. Então o que servia de moeda era alguma mercadoria valorizada naquela sociedade. Na Mesopotâmia, por exemplo, eles usavam cevada, o que eu acho até muito inteligente, já que a gente usa cevada para fazer aquela bela cervejinha. Na América Central foi usado o cacau, e no Japão Antigo, o arroz. E aqui no canal do Daza a gente usa o like como moeda de troca, então não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para você não perder nada. Com o tempo, diferentes povos começaram a interagir e fazer trocas comerciais naquela região do mar Mediterrâneo, onde surgiram os primeiros seres humanos e as primeiras cidades-estados. E surgiram problemas do tipo: como dar troco quando a troca é feita entre cevada e cacau? É mesmo justo trocar ouro por espelho? No tráfico humano, anão poderia ser considerado troco? Brincadeiras à parte, Brimo, o que eu quero dizer é que algo que era valioso para uma pessoa podia não ser valioso para uma outra pessoa ou povo, e vice-versa. Mas nada disso importava, porque a cidade-estado onde passava o maior número de trocas comerciais era em Atenas. Então meio que todo mundo começou a usar a moeda de lá na base da força. E aqui que vem a primeira lição sobre moedas. Quanto mais pessoas precisam daquela moeda, mais valiosa ela tende a ser por causa da lei da oferta e demanda. Guarda isso daí, ó, oferta e demanda. E foi a partir daí que o ouro começou a ganhar protagonismo. Ele era um metal escasso que fascinava as pessoas. Era maleável, ou seja, dava para derreter e até colocar o formato do rosto de um rei nele. E o mais importante, o Império Romano gostava muito e também controlou a maior parte do mundo antigo. Então meio que de uma forma ou de outra ele acabou impondo esse costume. Foi a partir daí que muito da forma como vemos o dinheiro hoje começou a ser construída. Algumas pessoas vendo como algo que desperta ganância, outras vendo como algo importante. Judas mesmo achava tão importante que certa vez ele disse: amigos que valem ouro. Para você ter uma noção, durante a Idade Média o ouro era símbolo de status tão grande que alguns estados faziam questão de não deixar aquelas moedas de ouro sair dos seus cofres. O que foi bastante criticado por Adam Smith no livro Riqueza das Nações, porque imagina quanto de desenvolvimento toda aquela riqueza poderia ter gerado se estivesse circulando. É verdade. E foi depois desse período que o dinheiro como conhecemos hoje começou a ganhar forma. Foram criados pedacinhos de papel que correspondiam a uma certa quantidade de ouro, o que era usada como moeda. Aquele papel tanto poderia ser trocado por mercadorias quanto por ouro. Aqui a gente pode destacar a força de países como a Espanha, que chegou a emitir notas além de seus estoques de ouro, contando que iam conseguir mais em suas colônias das Américas. Ou seja, galera, a gente já brinca com potencial inflação há muito tempo. Cara! Mas Adam Smith estava certo e a capital financeira do mundo se tornou a Inglaterra. Não por ter as maiores reservas de ouro, mas por ser onde todo aquele ouro era comercializado. E os ingleses mandaram no mundo. Largaram na frente na primeira revolução industrial, tinham domínio de praticamente todas as rotas marítimas, foi onde as primeiras multinacionais surgiram e o território era tão grande e disperso que costumavam dizer que o sol nunca se põe no Império Britânico. Que é bem irônico, né? Porque hoje Londres é tão poluído que muita gente diz que não dá pra ver o sol. Eu, hein? Mas o que fez esse império cair foi ter que liderar duas guerras mundiais seguidas. Eles venceram as duas, mas saíram com a economia quebrada nas duas. Nas duas, os Estados Unidos enriqueceram vendendo armas, tanto para eles quanto para outros aliados, e nas duas, a Alemanha levou pau. Para a Alemanha, o preço de não saber que a vingança nunca é plena
Mata a alma e é enveneno. Foi perder a chance de se tornar a potência que liderava o mundo. Para a Inglaterra foi passar o trono pro tio Sam, que havia enriquecido vendendo todas as armas pros aliados em ambas as guerras. Oh yeah! E há quem diga que os Estados Unidos nunca mais vai sair desse posto. Primos, antes de continuar, eu quero agradecer aí a Levante, que é patrocinadora desse canal. A Levante é uma casa de análise independente que entrega para vocês aí relatórios recomendando ações, fundos imobiliários, criptomoedas e até mesmo renda fixa. Então, se você não sabe como investir, abra sua conta na Levante através aí do QR Code que está na tela do seu computador. Aliás, esse QR Code, galera, ele vai disponibilizar aí um e-book gratuito como começar a investir. Então, ó, escaneia ele ou se não, né, baixa aí o e-book através do link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo. Voltando ao nosso assunto sobre Estados Unidos, há uma teoria que diz que os Estados Unidos estavam fadados a se tornar o maior país do mundo. Isso porque ele é um dos únicos países cobertos pelo Oceano Atlântico que permite trocas comerciais com as potências europeias e pelo Oceano Pacífico, que permite trocas comerciais com alguns dos países mais populosos do mundo, como a Índia e China. Além disso, os Estados Unidos possuem a maior terra arável contínua do mundo, a quarta maior bacia hidrográfica do mundo, o que além de evitar problemas hídricos, traz infraestrutura gratuita, o clima do país na zona temperada, o relevo que é pleno, o que fez possível ele conectar os dois lados do oceano com um trem e fazer fronteira com 2 países somente, o que significa que é muito difícil ele ser invadido. Ou seja, os Estados Unidos nasceram com o toba virado para a lua. Ai, que delícia! E após a Segunda Guerra Mundial, foi aí que eles ocuparam o posto de primeira potência mundial. E foi aí que o dólar começou a ter a importância que tem hoje, o que foi consolidado com 2 planos. O primeiro, o Plano Marshall, que ajudou a reconstruir os aliados europeus, tornando-os praticamente vassalos dos Estados Unidos. E o segundo, a Conferência de Bretton Woods. Lá foi decidido que o dólar seria a principal moeda do mundo, porque os Estados Unidos estavam com 3/4 das reservas de ouro e era a única economia que conseguiria lastrear seu dinheiro a ele. Com essa decisão, os Estados Unidos estava com a faca e o queijo na mão, pois agora todos estavam usando o dólar e podiam trocar o dólar por ouro. Além disso, para completar, foi criada a desgraça do FMI, o Fundo Monetário Internacional. O FMI ajudou a colocar países sob a influência do tio Sam. Funciona assim, ó. O país que está quebrado pede empréstimo ao FMI para resolver suas crises. Então o FMI empresta, mas acaba impondo algumas políticas como condição, como por exemplo diminuir os gastos públicos. Mas por que sobre a influência do tio Sam? Porque ele é o principal credor do fundo, ou seja, ele que empresta efetivamente a maior parte do dinheiro. Ele só não vai te cobrar nada se você der like nesse vídeo e se inscrever no canal. Então já se inscreve e deixa seu like se você estiver gostando até agora, seu camelo humano. Continuando, com o tempo as reservas de ouro foram diminuindo e alguns países começaram a sacar isso, como a França, que chegou a pedir o carregamento de um navio inteiro em ouro. Foi aí então que o padrão ouro foi abandonado. Boatos dizem que quando a França estava preparando um segundo navio de ouro, o dólar passou a ser uma moeda sem lastro com ouro, ou seja, totalmente baseada na confiança, como é até hoje. Enquanto tudo isso acontecia do outro lado do mundo, a União Soviética também expandia sua esfera de influência. Aqui você já deve ter sacado que quando uma potência já é estabelecida, uma outra começa a emergir e essas duas entram em conflito. Aconteceu com Atenas e Esparta, Roma e Cartago, Inglaterra e Alemanha, Corinthians e Flamengo e agora com a União Soviética e os Estados Unidos. Depois da queda da União Soviética, o mundo viveu um período de muito otimismo. Não havia mais grandes guerras, o capitalismo havia vencido, o mundo abraçava cada dia mais a democracia liberal que os fundadores dos Estados Unidos haviam idealizado e a pobreza diminuía a cada dia. Fukuyama, um importante sociólogo, chegou a popularizar a ideia de um fim da história e ele parecia estar certo. Parecia, até a crise de 2008. Em 2008, os Estados Unidos e seus aliados se enfraqueceram enquanto a China crescia 2 dígitos ao ano. A China tem a maior população no mundo, galera. Pensa comigo, o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Só a China tem mais de 1 bilhão. Mais pessoas significam mais produtividade, gerando mais consumo. Com isso, a China cresceu em infraestrutura, tanto com a ação do Estado, criando novas fábricas, quanto com capital estrangeiro. Uma frase célebre de Napoleão diz: a China é um gigante adormecido. No dia em que a China acordar, o mundo vai tremer. Hoje há quem diga que Deus criou o céu e a terra, mas o resto quem criou foi a China. Já ouviu essa frase? Eu? Não sabia.
Galera, a China ela se tornou a maior exportadora do mundo e chegou em 3 anos a gastar mais concreto que os Estados Unidos em um século. Somado aos incentivos fiscais e baixo preço dos aluguéis, a China chega cada dia mais perto de ser um rival econômico poderoso para os Estados Unidos. Calma que a China não é a única ameaça para os Estados Unidos. Ao norte a gente tem a Rússia, um país que não guarda rancor, guarda nomes. A Rússia rivaliza com os Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Eles sempre foram derrotados no quesito econômico, IDH, no PIB, na Guerra Fria, nas Olimpíadas e em empresas bem-sucedidas, mas tinha algo que ele podia bater de frente: armas nucleares. A Rússia é o país mais forte em arma nuclear do mundo. Acho que acabou? Senta aí, Cláudia. China e Rússia não estão sozinhas nessa. Os BRICS, no geral, têm bastante simpatia por eles. Os BRICS eram vistos como uma opção de investimento que, segundo Goldman Sachs, seriam capazes de superar os países do G7. Ou seja, galera, entre os países em desenvolvimento, eles eram os que tinham maior potencial de crescimento. Fazem parte dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Na verdade, no início era só BRIC, mas aí convidaram a África do Sul e virou BRICS. E o que esses países têm de especial, galera? Não sabe. Ó, vou citar algumas vantagens. Diversidade em minérios, são países multiétnicos, possuem territórios gigantescos, são grandes produtores de commodities e juntos possuem 42% da população mundial. Além de todos eles terem um pouquinho de ranço dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele financiou a ditadura brasileira, derrotou a Rússia na Guerra Fria, travou guerras comerciais com a China e com a África do Sul e Índia ainda não fez nada. Ainda. Como a desgraça pouco é bobagem, o mundo tinha acabado de se recuperar da crise de 2008 e aí veio a pandemia. As pessoas ficaram impedidas de trabalhar, milhares morreram e a economia mundial teve retrocessos. Todos os países do mundo ajudaram de alguma forma sua população, mas o que acontece quando a oferta do dinheiro é maior do que a oferta de produção? A inflação. Se liga, se tem mais dinheiro circulando, mas a quantidade de produtos é a mesma, então o preço dos produtos começam aí a subir. E meio que todo mundo já esperava isso. Então o desafio dos bancos centrais era: a gente precisa ajudar a população que não pode produzir e gerar renda a sobreviver, ao mesmo tempo que a gente não pode ajudar tanto ao ponto de provocar uma crise inflacionária como os brasileiros já estão acostumados. E outros países já caíram nessa armadilha. Um exemplo clássico é a Venezuela. A Venezuela ficou muito rica graças ao petróleo e gastou toda essa riqueza em programas de bem-estar social. Mas como Milton Friedman uma vez disse, um dos maiores erros que existem é jogar os programas e as políticas públicas pelas intenções e não pelos resultados. A economia da Venezuela ficou totalmente dependente do petróleo, até que os Estados Unidos sancionou ela por falta de cooperação em esforços antidrogas e por causa de falta de democracia no país. Para manter as coisas bem, mesmo com tudo isso acontecendo, a Venezuela começou a distribuir dinheiro para todo mundo e eles realmente achavam que estavam ficando ricos, mas era só impressão. E foi isso que aconteceu com os Estados Unidos durante a pandemia. E o pior, com a mudança dos auxílios através dos cheques do governo, chegou a um ponto, galera, que a quantidade de vagas de emprego disponíveis era o dobro do número de desempregados. Ou seja, as pessoas literalmente não queriam mais trabalhar. Preguiça. Então, para atrair mais gente para trabalhar, as empresas começaram a oferecer salários cada vez maiores. E para quem esse custo seria repassado? Isso mesmo, para o consumidor final em forma de inflação. A inflação nos Estados Unidos chegou a 9%, porque é só mais um dia comum aí na América Latina, mas não para eles. Para eles, 9%, galera, é o fim do mundo. E é claro que isso fez com que as pessoas olhassem com desconfiança pro dólar, mas nada comparado com a desconfiança depois que aconteceu com a guerra na Ucrânia. Calma, respira, toma aquela água e deixa o like, que eu vou te dar um resumo da guerra na Ucrânia. A União Soviética e os países do Pacto de Varsóvia estavam em conflito com os Estados Unidos e com os países que faziam parte da organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Mas o lado da Rússia perdeu de novo para variar. E com o fim da União Soviética veio o fim do Pacto de Varsóvia, mas não o da OTAN. A OTAN continuou agregando cada dia mais aliados, até que convidaram quem? Convidaram a Ucrânia. Ih, rapaz. E por que convidar a Ucrânia é um problema, galera? Porque a OTAN é inimiga da Rússia. E agora os inimigos da Rússia estavam colocando mísseis nas fronteiras deles. Eu tenho certeza que você ficaria preocupado se seu vizinho estivesse apontando uma arma para você lá do muro dele, né? Inclusive, não é a primeira vez que algo assim acontece. Os Estados Unidos já tinham colocado mísseis na Turquia e tinham virado para a União Soviética. A União Soviética revidou, colocando em Cuba e virando os mísseis para as belas praias da Califórnia, que correram o risco de não se tornar mais belas assim. Aquele foi o momento que as pernas tremeram e o mundo chegou perto de um fim aí com uma terceira guerra mundial. Mas depois de negociações entre os países, o conflito esfriou. Até que voltamos para a Ucrânia. No caso atual, a Ucrânia estava negociando para fazer parte da OTAN quando a Rússia meteu o pé na porta e invadiu ela. Um dos pré-requisitos para entrar na OTAN é não estar em guerra. Então, com a invasão, a Rússia impediu a entrada da Ucrânia
para a OTAN. Se a Rússia tivesse invadido a Ucrânia depois que ela fizesse parte da OTAN, a organização acionaria o artigo 5º que diz: um por todos, todos por um. Na verdade, quem disse isso foi os mosqueteiros, né? Mas é tipo isso. Após a invasão, a Ucrânia recebeu ajuda de armamentos da OTAN e a Rússia sofreu sanções pesadíssimas, como ser expulsa do sistema SWIFT, que é o sistema onde as transações internacionais bancárias acontecem. Ou seja, simplesmente não há como fazer nenhuma transação financeira com bancos russos, empresários russos ou pessoas físicas russas no geral. A Rússia, galera, era o segundo maior usuário do sistema, só para você ter uma noção. Caracas. Com isso, o PIB russo foi impactado, a moeda se desvalorizou e a Rússia não pode mais arcar com seus compromissos internacionais. Foi tipo uma bomba nuclear, só que financeira. Pronto, falamos e atualizamos você entre a treta entre os Estados Unidos e a Rússia. Mas e a China nessa história? Do lado da China, a guerra foi comercial. Tudo começou quando os Estados Unidos venderam aí 120 bilhões de dólares para a China, enquanto a China vendeu 530 bilhões de dólares para os Estados Unidos, lá entre 2018 e 2019. Ou seja, o tio Sam colocou no bolso do seu principal rival 420 fucking bilhões de dólares. Com isso, os Estados Unidos teve a ideia de taxar a China, que revidou taxando os Estados Unidos e desvalorizando a moeda deles, deixando os produtos chineses ainda mais baratos. Pronto, agora eu já te atualizei sobre a treta entre Estados Unidos e China. Com isso, a gente já tem o duelo marcado. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Quem ganha nessa? Vamos ver? Bom, no corner azul, a gente tem aí a moeda mais usada em reservas financeiras, reconhecida no mundo inteiro, base da maioria das transações internacionais de um país que possui as maiores empresas do mundo e que possui o segundo maior arsenal nuclear do mundo, com uma população de mais de 300 milhões de pessoas. E que ainda tem os principais aliados, a União Europeia e os países subordinados por dívidas no FMI, que é o dólar. Já no corner vermelho, nós temos a moeda de um país que possui 1/7 da população mundial, que é a maior exportadora do mundo, com uma das melhores agriculturas do mundo, da economia com maior crescimento nas últimas décadas, que é o renminbi, o famoso iene chinês. Já no corner verde, sim, aqui tem corner verde, a gente tem a 6ª maior reserva financeira do mundo, do principal país fornecedor de gás natural para a Europa, da maior potência nuclear do mundo, que é o rublo russo. E também a gente não pode deixar de falar de uma moeda que não tá na treta, mas que quer muito status de moeda principal. No corner amarelo, a gente tem o Bitcoin. O Bitcoin é extremamente escasso, o que eleva seu valor no mercado. Forçando um pouquinho a barra, dá pra dizer que o Bitcoin foi a moeda que mais se valorizou no século 21. Beleza, a gente já tem os 4 lutadores. Agora, vamos pra luta. Round 1, fight! Para saber quem tem mais chance de ser a principal moeda do mundo, usaremos 4 critérios. Até onde a moeda se provou no tempo, antifragilidade, lastro e reservas mundiais. Fica até aqui que você vai entender quais são os riscos que o dólar está enfrentando. Vamos falar do primeiro critério, sobre até onde ela se provou no tempo. O iene chinês está em circulação desde 1948, o rublo russo desde 1992, o dólar desde 1785, mais de 2 séculos, e o Bitcoin surgiu apenas em 2008. Então nessa, ponto pro dólar. O segundo critério é antifragilidade, ou seja, o quanto as crises e desvalorização da moeda as tornaram mais forte. O dólar sobreviveu a 2 guerras mundiais e 2 crises econômicas com potencial de acabar com o capitalismo. Já o rublo russo sobreviveu a uma das maiores, se não a maior sanção praticada na história, e a crise de 2008. O iene chinês sobreviveu a uma guerra comercial com o centro do capitalismo e também a crise de 2008. Enquanto o Bitcoin ainda é leite com pera, isso sobreviveu a quedas drásticas, o que não é necessariamente um feito, visto que a moeda é bastante instável. Então, mais um ponto pro dólar. No terceiro critério, a gente tem um lastro. Aqui dá empate, porque todas elas estão lastreadas na boa e velha confiança. E chegamos ao quarto e último critério, reservas mundiais. Vamos começar com o Bitcoin. Apenas 3 países têm o Bitcoin como reserva financeira: El Salvador, Geórgia e Ucrânia. Já para o rublo, nenhum país usa o rublo russo como reserva, a não ser a própria Rússia. Já o iene chinês, ele é considerado reserva pelo FMI, e em 2021 as reservas internacionais ao redor do mundo em iene chinês eram de 310 bilhões de dólares. E por fim, o dólar com uma reserva mundial de 7 trilhões de dólares. Ou seja, só para empatar com os Estados Unidos, o iene precisa mais do que quintuplicar esse valor. Então, mais um ponto pro dólar. You win. Perfect.
Ou seja, Brimoso, os Estados Unidos irão cair um dia, assim como todos os impérios já caíram. Mas isso não está perto de acontecer. Mesmo assim, um dos principais pilares da moeda é a confiança, e muita gente desconfiando do dólar já é um sinal que esse processo pode estar acontecendo. Os Estados Unidos já não é mais o mesmo no seu auge, e o conflito indireto entre ele, Rússia e China ainda não acabou. Por outro lado, como o oráculo de Omaha, Warren Buffett diz, never bet against America. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de curtir, comentar e também assistir esses outros vídeos que estão passando. Eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Até o próximo vídeo e bora rodar!